E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós montamos uma fórmula para a aproximação quadrática que chamamos de Q. E nós vimos também que essa primeira parte era a mesma coisa da fórmula de linearização local. E esses outros termos são as partes quadráticas. Basicamente, nós temos um a que multiplica um x ao quadrado, só que no lugar do x ao quadrado eu coloquei essa diferença, mais um b que multiplica x vezes y, sendo que x é essa diferença e y é essa aqui, e somamos isso com c vezes y ao quadrado, sendo que y é igual a essa diferença. Se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma revisada na aula passada antes de continuar. Nessa aula, vamos continuar dessa parte e vamos ver se podemos substituir algo a essas constantes. E, para isso, o nosso objetivo é achar a derivada de segunda ordem dessa aproximação quadrática em relação a x duas vezes seguidas. Mas nós queremos avaliar isso no ponto x0, y0. E isso vai ser a mesma coisa que pegarmos a derivada de segunda ordem de f em relação a x duas vezes seguidas no ponto x0, y0. E, claro, nós queremos que isso seja verdade não somente para derivadas de segunda ordem em relação a x, mas em relação a outras variáveis. Ou seja, podemos descobrir também a derivada de segunda ordem da aproximação quadrática em relação a y em relação a x no ponto x0, y0, isso é a mesma coisa que a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a y. E, claro, avaliamos isso no ponto x0, y0. E lembre-se, toda vez que você vai tomar a derivada de segunda ordem de uma função e você mistura duas variáveis, não importa a ordem que você pega, né? Você pode pegar primeiro e derivar em relação a x e depois derivar em relação a y, ou então derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Essas duas coisas são iguais, mas existem algumas funções para as quais isso não é verdade. Mas nessa aula, vamos supor que estamos lidando com funções nas quais isso é verdade. E uma última coisa que devemos considerar é que, quando pegamos a derivada de segunda ordem dessa aproximação quadrática em relação a y duas vezes nesse ponto xy, isso é a mesma coisa que a derivada de segunda ordem da função f em relação a y duas vezes nesse ponto x0, y0. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que a derivada de segunda ordem de q é a mesma de f. Ok, então vamos olhar para a nossa função e pensar nas suas derivadas parciais. Ou seja, quais são as derivadas de primeira e segunda ordem. E, para isso, eu posso apagar essa parte aqui e deixar somente as derivadas parciais. Bem, a derivada de segunda ordem de q em relação a x duas vezes é igual à derivada em relação a x da aproximação quadrática, mas nós devemos considerar um termo de cada vez. Esse primeiro é uma constante, e a derivada de uma constante é zero. Então, essa parte dá zero. Esse segundo termo contém essa variável x, e quando tomamos a sua derivada, isso vai ser um termo linear, e, portanto, vamos ficar com essa constante na frente dele. Então, ficamos com a derivada parcial da função em relação a x no ponto x0, y0, mas essa parte aqui que não contém x, portanto, a derivada vai ser zero. E, quando derivamos essa parte em relação a x, esse 2 vem para frente do a, e aí vamos ficar com 2a, que multiplica x menos x0. Esse termo também tem um x, mas é um termo linear, e que, quando derivamos, vai dar 1, e, com isso, ficamos somente com b vezes essa parte que é tratada como constante. Então, mais b, que multiplica y, menos y0. E, nesse último termo, não tem x, e, como estamos derivando em relação a x, essa parte vai ser zero. E podemos continuar tomando, de novo, a derivada em relação a x disso aqui. A derivada parcial disso vai ser uma constante, portanto, vai dar zero.
a derivada disso aqui em relação a x vai ser 1, e aí vamos ficar apenas com 2a, e esse último termo não tem x, então vai ser zero. Portanto, a derivada de segunda ordem de q em relação a x duas vezes é a mesma coisa que duas vezes essa constante a. Nosso objetivo é que esse 2a seja igual à derivada parcial de f em relação a x e, claro, eu estou usando uma notação diferente dessa aqui, que é a notação de Leibniz, mas nós queremos avaliar essa derivada parcial em x0 e y0. E, para que isso seja verdade, o a tem que ser igual a meio vezes a derivada parcial da função f em relação a x no ponto x0, y0. Basicamente, eu igualei essas duas coisas e isolei esse a. Com isso, nós achamos a constante a. Podemos determinar as outras também. Para achar o b, nós podemos utilizar essa derivada parcial em relação a x em relação a y. Isso é a mesma coisa que pegar a derivada da função em relação a y, disso tudo aqui em relação a x, e eu posso selecionar e repetir ali. Então, quando derivamos isso aqui em relação a y, essa parte vai ser uma constante, essa aqui também, já que estamos fazendo isso em relação a y e não tem nenhum y nessas duas partes, e a derivada disso acaba sendo b. Com isso, o resultado vai ser igual a b. Não tem mais um 2 multiplicando a constante, né? E aí, nesse caso, o nosso objetivo vai ser a derivada em relação a x em relação a y no ponto x0 e y0. Ou seja, primeiro você deriva em relação a x e, em seguida, em relação a y. E, de novo, você iguala b a essa parte e avalia nesse ponto. Ou seja, o b vai ser igual à derivada parcial de f em relação a x em relação a y no ponto x0 e y0. Só falta encontrar a constante c. É parecido com o que já fizemos. A diferença é que utilizamos essa derivada parcial em relação a y em relação a y. E, claro, eu nem vou resolver aqui. Eu sugiro que você tente fazer isso sozinho para ver se você entendeu tudo certinho. Mas, basicamente, você vai chegar à mesma conclusão da constante a. E, com isso, o c vai ser igual a meio que multiplica a derivada parcial da função em relação a y no ponto x0 e y0. E, depois de descobrir essas três constantes, você pode substituir aqui para achar a aproximação quadrática. Note que temos 6 termos separados. Esse corresponde ao termo constante, esses dois são os termos lineares e esses três correspondem aos termos quadráticos. Mas, enfim, embora tenha bastante informação aqui, eu quero que você visualize o gráfico dessa função. Deixa eu colocar aqui. Então, se você está aproximando uma função quadrática de um ponto específico, essa aproximação quadrática vai se parecer com uma curva que chamamos de parábola. E é isso que essa fórmula nos dá, essa aproximação quadrática. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!